Você já sentiu que algo sombrio estava te observando, mesmo quando ninguém estava por perto? Já teve pensamentos que não pareciam seus, sentimentos de angústia que surgiam do nada, ou uma energia estranha dominando seu ambiente? No vídeo de hoje, revelaremos as portas espirituais ocultas que os demônios usam para invadir o corpo e a mente das pessoas, e como você pode fechá-las imediatamente. Essa é uma revelação que muitos evitam, mas aqui no canal Sinais dos Escolhidos, nós falamos a verdade espiritual sem medo. Porque os escolhidos precisam estar alertas. E se você está assistindo isso, talvez já haja uma brecha em sua vida, uma fenda espiritual aberta. Mas não se preocupe. Ainda dá tempo de fechar essas portas, antes que seja tarde demais. Assista até o fim. Esse conhecimento pode literalmente salvar sua alma. Antes de revelar quais são essas portas, é preciso entender uma coisa: os demônios não invadem de repente. Eles seduzem, sondam e entram devagar, por onde você menos espera. Eles não batem a porta, eles esperam que você mesmo a deixe aberta. E isso acontece todos os dias, com pessoas comuns, que não fazem ideia de que estão sendo espiritualmente invadidas. Você sente cansaço extremo sem explicação? Pensamentos negativos recorrentes? Vontade de se isolar, de desistir de tudo? Esses sintomas muitas vezes não têm causa natural, mas espiritual. E ignorar isso é o que tem mantido milhares de pessoas presas, dominadas, vivendo em ciclos de destruição emocional e espiritual. A primeira porta que os demônios usam para acessar sua vida é a mágoa não resolvida. Sim, guardar rancor é como construir uma casa dentro da alma para o inimigo morar. Quando você alimenta ressentimento, você não percebe, mas está alimentando um espírito. E esse espírito cresce. A mágoa vira ódio. O ódio vira amargura. E a amargura vira uma prisão invisível. Os demônios se alimentam de feridas não curadas, porque é nelas que eles se escondem. Você pode orar, pode jejuar, pode até tentar se distrair. Mas enquanto não perdoar de verdade, a porta continuará aberta. E eles continuarão agindo. Se você sente peso emocional constante, talvez o perdão seja o selo que está faltando na sua alma. A segunda porta secreta é o entretenimento contaminado. Você consome conteúdos que parecem inofensivos, músicas, filmes, séries, jogos, mas não percebe que muitos deles carregam códigos espirituais. Letras que invocam dor, promiscuidade, raiva. Cenas que normalizam pecados, zombam do sagrado, exaltam o caos. Toda vez que você consome esse tipo de material, sua alma absorve. E uma parte do seu espírito se acostuma com o que é sujo. Os demônios usam isso para dessensibilizar, para tornar aceitável o que deveria te revoltar. O mal não invade pela força, invade pela distração. E quando você percebe, já está aprisionado por hábitos, pensamentos e desejos que não são seus. A terceira porta é a sexualidade desprotegida espiritualmente. O ato sexual é mais do que físico, é uma fusão espiritual. Quando você se une a alguém, você também se une ao que essa pessoa carrega. Feridas, traumas, espíritos. Quantas almas estão hoje carregando dores que nem são delas, simplesmente porque se uniram a pessoas com energia contaminada? Relações casuais, pornografia, desejos sem controle, tudo isso abre portais. E o inimigo entra sorrindo. Porque enquanto você pensa que está tendo prazer, ele está tomando território. Muitos dos tormentos emocionais e mentais que enfrentamos hoje vêm de laços espirituais que nunca foram quebrados. Sexo sem discernimento é acesso direto à sua essência. A quarta porta é a palavra negativa, a maldição verbalizada. Você já percebeu como algumas palavras têm peso? Eu não consigo, minha vida é um lixo, eu nasci para sofrer. Cada vez que você diz isso, você concorda com o inferno. O mundo espiritual opera por acordos. E o que você declara com a boca, o mundo espiritual entende como autorização. Palavras abrem dimensões. E os demônios ficam à espreita, esperando que você diga algo que lhes dê permissão. Cuidado com suas palavras,
mesmo quando estiver com raiva. Porque o inimigo sabe que a língua é uma espada. E se ele conseguir te fazer ferir a si mesmo com ela, você mesmo terá aberto a porta. A quinta porta é a idolatria disfarçada. E aqui não falamos apenas de imagens ou cultos externos. Falamos de tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus dentro de você. Pessoas, relacionamentos, dinheiro, vaidade, redes sociais. Quando você se entrega completamente a algo ou alguém que não é o Criador, você está levantando um altar espiritual. E se o altar não for sagrado, ele será profanado. Os demônios têm fome de adoração. E qualquer foco obsessivo que desvia você da presença divina se torna uma entrada para o mal. Você pode não perceber, mas aquilo que te controla emocionalmente já possui domínio espiritual sobre você. A sexta porta que os demônios usam é a autoimagem distorcida. Quando você se vê como alguém inferior, indigno, fracassado ou impuro, você está aceitando uma mentira espiritual como verdade. E a mentira, quando alimentada, se torna habitação para espíritos de acusação. A autoestima ferida é terreno fértil para a opressão. É por isso que muitos vivem se sabotando, se comparando, se odiando, sem saber que estão sob influência espiritual. Os demônios atacam o valor pessoal porque sabem que quem não se enxerga com dignidade, não se protege com autoridade. E se você não se sente digno de ser templo do Espírito, vai acabar abrindo espaço para outras presenças. A sétima porta está no invisível do orgulho espiritual. Sim, o orgulho também é uma brecha. Principalmente aquele que se disfarça de religiosidade. Pessoas que se acham superiores por seguirem rituais, que julgam quem pensa diferente, que se acham donas da verdade. Esse tipo de postura fecha os ouvidos para Deus e abre espaço para o espírito da soberba, o mesmo que precedeu a queda de Lúcifer. A arrogância espiritual não te aproxima da luz, ela te alinha com a escuridão que se esconde sob a aparência de santidade. Os demônios adoram operar dentro de ambientes religiosos. Eles usam a vaidade de quem acha que já sabe tudo, para manter essas almas presas a sistemas sem unção e palavras sem vida. A oitava porta é o vínculo com objetos consagrados ao oculto. Muitas vezes, sem saber, as pessoas trazem para dentro de casa objetos que servem como portais. Estátuas de deuses pagãos, amuletos, talismãs, livros ocultistas, cartas de tarô, imagens que invocam o sobrenatural. Alguns desses objetos carregam rituais, energias ou invocações que não pertencem ao reino da luz. E mesmo que pareçam bonitos ou inofensivos, funcionam como antenas espirituais, atraem presenças e energias específicas. Muitas opressões começam silenciosamente, apenas por manter em casa um objeto contaminado. Por isso, é necessário discernimento e oração constante. O que está dentro do seu lar está também dentro do seu campo espiritual. A nona porta é a música. Poucos entendem o poder que o som tem no mundo espiritual. Mas Lúcifer foi o maestro do céu. Ele entende o poder da harmonia, da vibração e da influência sonora. Muitas músicas atuais foram criadas com frequência emocional destrutiva. Ódio, luxúria, desespero, egocentrismo. Quando você ouve isso repetidamente, sua alma começa a vibrar na mesma frequência. Você já notou como seu humor muda depois de certas playlists? Ou como certos pensamentos surgem após ouvir determinadas letras? Isso não é aleatório. É programação espiritual. E se você não filtra o que entra pelos seus ouvidos, estará permitindo que espíritos entrem pela mesma porta. A 10ª porta é o ambiente onde você vive. Casas onde se cultivam brigas constantes, gritos, mentiras, violência verbal ou física, tornam-se vulneráveis à ação espiritual maligna. Toda a atmosfera carrega um espírito. E o que se repete dentro de um lar, seja dor, raiva ou medo, cria uma frequência que pode atrair entidades demoníacas. Você pode até ser uma pessoa de fé, mas se vive imerso em um ambiente de trevas, sua alma será impactada. Por isso, é essencial purificar sua casa, separar um tempo para orar ali dentro, consagrar cada canto. Se o lugar onde você repousa está contaminado espiritualmente, o inimigo terá acesso a você mesmo quando estiver dormindo.
E agora entramos numa das portas mais sutis, a aceitação do pecado como algo normal. Quando o errado se torna rotina, quando o mal já não incomoda, quando o pecado vira piada ou estilo de vida, o coração já foi dominado. Os demônios atuam fortemente onde existe permissividade. Quando você para de se incomodar com o erro passa a morar em você. É por isso que o mundo espiritual ataca tanto a consciência, porque sabe que quem perde a sensibilidade perde também a proteção. A sua defesa mais poderosa é a santidade. Não uma santidade forçada ou religiosa, mas um compromisso sincero com a luz. Quem não zela pela alma, entrega o corpo ao domínio das trevas, sem nem perceber. A permanência dessas portas abertas não traz apenas sensações estranhas ou momentos de angústia. Ela altera o destino espiritual de uma pessoa. Quando demônios ganham acesso legal ao corpo e à mente, eles passam a influenciar decisões, relacionamentos, hábitos e até enfermidades. O que parecia ser apenas azar ou uma fase pode ser opressão espiritual contínua. Muitos estão presos em ciclos repetitivos de fracasso, traição, miséria emocional e vícios, e não sabem que isso tem raiz invisível. O inimigo é estrategista. Ele nunca se apresenta como inimigo. Ele se disfarça de desejo, de prazer, de distração. E quando a pessoa acorda, já está acorrentada por dentro. E o mais assustador é que, quando essas portas não são identificadas e fechadas, a possessão se torna uma possibilidade real. Isso não acontece de uma hora para outra. Primeiro vem a influência. Depois, a opressão. Por fim, a dominação. A pessoa perde o controle das emoções, das palavras, dos impulsos. Ela sente que há algo nela que não é dela. Algo que a empurra para o erro, para a destruição, para o isolamento. O olhar perde o brilho. A alma fica pesada. A alegria desaparece. Essa não é apenas uma guerra psicológica, é uma guerra espiritual. E o seu corpo pode se tornar território ocupado se você não se levantar agora e começar a fechar, uma a uma, as portas que o inferno tem usado. A verdade é que a maioria das pessoas que vivem sob influência demoníaca não se reconhecem como possuídas. Elas apenas dizem que estão cansadas, que têm insônia, que não têm mais forças, que sentem um vazio que nada preenche. Elas não sabem explicar, só sentem. Mas o mundo espiritual entende. Os demônios atuam melhor no anonimato, no disfarce. Eles querem que você pense que tudo é coisa da sua cabeça. Que o problema é só emocional. Que é só uma fase. Mas não é. É opressão real. E se você não combater isso espiritualmente, nenhum remédio, conselho ou distração será suficiente. Essa guerra não é vencida com lógica. É vencida com luz. E luz se ativa com verdade, oração e ação. Por isso, agora que você já conhece tantas dessas portas ocultas, a pergunta é: quais delas estão abertas na sua vida? Você pode estar convivendo com essas brechas há anos. Talvez herdou algumas, talvez criou outras, mas a boa notícia é que todas elas podem ser fechadas. Não com força física, mas com consciência espiritual. A primeira chave é o arrependimento sincero. Não se trata de culpa ou vergonha. Trata-se de reconhecer o erro e decidir fechar o acesso. Quando você se posiciona com humildade diante de Deus, os demônios perdem o direito legal de permanecer. Porque você anulou o contrato. Você fechou o ciclo. E o céu começa a te blindar. A segunda chave para fechar as portas é a renúncia ativa. Não basta apenas se arrepender. É preciso remover, queimar, abandonar. Aquilo que representa aliança com o mal precisa sair da sua casa, da sua vida, do seu coração. Música, objetos, pessoas, lugares. Se há qualquer conexão que mantém o mal presente, ela precisa ser cortada. E você vai sentir resistência. Porque ao romper, o inferno se revolta. Mas é aí que você precisa ser firme. Porque quando você queima os restos do Egito, Deus começa a te conduzir à terra prometida. Nada verdadeiramente novo acontece enquanto velhas portas continuam escancaradas.
A terceira chave é a consagração do seu corpo. Os demônios invadem corpos desprotegidos porque sabem que o corpo é templo. E templo profanado perde a presença de Deus. Mas quando você consagra seu corpo com oração, jejum, pureza e vigilância, o inimigo é expulso pela santidade. Não pela força humana, mas pela luz que sua alma começa a irradiar. A libertação não é apenas expulsar demônios, é impedir que eles queiram voltar. E isso só acontece quando sua casa espiritual está cheia da presença divina. Limpa, selada, protegida. Quando a luz entra, as trevas não têm mais espaço. E o inferno não consegue mais encontrar morada em você. A quarta chave é vigiar seus pensamentos diariamente. A mente é o campo de batalha mais ativo do mundo espiritual. É ali que o inimigo planta dúvidas, medo, luxúria, orgulho e confusão. Cada pensamento que você aceita se transforma em um comando espiritual. Por isso, você precisa começar a filtrar tudo o que pensa. Quando vierem pensamentos destrutivos, declare: eu não aceito isso. E depois, substitua. Use versículos, afirmações de fé, palavras de poder. Sua mente precisa ser preenchida com verdade. Porque onde não há verdade, há engano. E onde há engano, há domínio demoníaco. Proteja sua mente como quem guarda um tesouro, porque é nela que sua vitória começa a ser construída. A quinta chave é orar com autoridade. Não com medo, não com dúvida, mas com consciência de quem você é no espírito. Os demônios não respeitam quem fala bonito. Eles respeitam quem fala com autoridade. E essa autoridade só nasce no secreto, na intimidade com Deus. Quanto mais você ora, mais luz você carrega. E quanto mais luz carrega, menos espaço o inimigo encontra. Não subestime o poder da oração constante. Ela não é um ritual. É uma arma. É um escudo. É um clamor que rasga o céu. Quando você ora, o inferno treme. Porque um escolhido que ora fecha portas que ninguém mais pode fechar. E sela áreas da vida que antes estavam vulneráveis. E talvez você esteja pensando agora: será que ainda dá tempo? A resposta é: sim, dá tempo. Sempre dá tempo enquanto há vida. Sempre dá tempo enquanto você sente no coração esse chamado. O fato de você estar assistindo este vídeo até aqui já é um sinal claro de que Deus está te chamando de volta. Ele quer limpar, restaurar, proteger e habitar em você. Mas ele só entra onde há espaço. E o espaço só se abre quando o mal é retirado. Este é o seu momento. Não deixe para depois. Não ignore mais os sinais. Você sabe o que precisa mudar. E agora sabe por onde o inimigo entrou. O próximo passo é seu. E o céu inteiro está esperando sua decisão. Se você quer começar esse processo agora, feche seus olhos por um instante e ore assim: Senhor, eu reconheço que abri portas erradas. Algumas por ignorância, outras por rebeldia. Mas hoje, eu quero fechar cada uma delas. Eu renuncio toda influência maligna, todo vínculo oculto, toda presença que não vem de ti. Queima, Senhor, tudo o que não te agrada. Limpa minha alma, meu corpo, minha casa, minha história. A partir de hoje, eu te dou acesso completo à minha vida. Que a tua luz entre onde antes só havia trevas. E que a tua presença me fortaleça para nunca mais retroceder. Em nome de Jesus, amém. Se você sentiu essa mensagem no Espírito, não ignore. Curta este vídeo, se inscreva no canal Sinais dos Escolhidos e compartilhe com alguém que você sente que está sendo espiritualmente atacado. Deixe nos comentários: hoje eu fechei as portas. Vamos formar uma corrente de libertação e proteção. Você não está sozinho. Muitos estão despertando. Muitos estão voltando. Muitos estão selando suas casas com luz. E se você chegou até aqui, é porque Deus tem planos maiores com você. As portas foram expostas. Agora,
Elas estão sendo seladas. Que o Espírito Santo te envolva, te proteja e te conduza. Em nome de Jesus. Amém.